ano. Então, o lance é Rapaziada, perseverar. pegou a visão de cria? Três vezes o projeto dos caras faliram. Três vezes. Deixa o Gui falar, Ó, começar a história, a história dele de vida. lá de trás, história de vida, escola, juventude, até chegar na faculdade, ingressar no trabalho, até chegar no conhecimento do Rafa. Quando chegar no conhecimento dele, aí ele vai contar a história dele. Porque a história dele eu conheço mais ou menos, mas a rapaziada vai conhecer também. E Sim, tipo, eu sou carioca, nasci aqui no Rio de Janeiro, vivi minha vida inteira em Vista Alegre, ali na Zona Norte, perto da Irajá, ali. perto da Toca do Boi, por Isso, ali perto da Toca do Boi, isso aí Essa mesmo. churrascaria Na esquina é ali, muito boa. velho. Ali mesmo, ali naquele larguinho ali? Tem um condomínio de casa, fica no começo daquela Isso, rua tem. lá. Eu moro naquele condomínio de casa, lá desde que eu nasci. Show de bola. Então, tipo, desde muito novo, eu sempre gostei muito de computação. Meu pai me deu um computador quando eu era bem novo. Sei lá, acho que meu primeiro computador eu ganhei tinha 6 anos de idade, por aí. 6, 7 anos de idade. Acho que foi por aí. Que eu lembro que quando eu ganhei um computador um pouquinho melhor foi em 2000, que meu pai tinha dado o FIFA 2000 na época, que eu tinha pedido pra ele de presente de Natal. E aí não rodava na máquina que ele tinha me dado. Eu ganhei o jogo, só que quando fui instalar não rodava na máquina que eu tinha. Porque a máquina era antiga, inferior e tal. Aí meu pai correu atrás, fez um esforço e conseguiu fazer um upgrade no meu computador. Lembro até hoje, foi um Sempre 2200, um processadorzinho que tinha na época lá da AMD. Trocou o processador, trocou lá e tal, eu consegui ter computador. Então, tipo, uma parada que eu sempre gostei, desde novo, de mexer em computador, eu sempre fui curioso. E meus pais sempre me deram a liberdade de fazer o que eu quisesse com o computador. Então, você sabe a internet desde muito cedo, discada, esperando o final de semana desesperado. Discada era maneirinho. Dá 2 horas falava da tarde, no telefone enquanto tava na internet. Esperando dar 2 horas da tarde do sábado eu poder entrar na internet, que era mais barato, era de graça. Eu acho que era de graça, né? Acho que era de graça final de semana. Isso. Então, tipo, ficava nessa ansiedade de final de semana eu poder entrar na internet, que dia de semana não dava. Até conseguir ter banda larga demorou bastante. Até a Velox chegar lá onde eu morava. A Velox não chegava de jeito nenhum. Eu ligava direto pra tentar colocar a internet lá. Eu gostava muito. Então, tipo, meu pai sempre me deu a liberdade de estar mexendo, de estar brincando, fazendo outras coisas. Então, desde novo, eu sempre fui muito curioso na parte de tecnologia. E na época... Não sei se tu chegou a participar, Mirk, que era um bate-papo que tinha antigamente. Sim, nossa. Era um bate-papo antigo. Na época tinha o ICQ, tinha o Mirk, tinha outros tipos de comunicação, e o Mirk era um deles. Era um programa que você conseguia fazer... Tinha vários... Era por canais de comunicação. E aí você conseguia criar robôs dentro daquela sala do canal. Alô, Telegram. Telegram tá fazendo isso hoje, mas ó... Naquela época você lá atrás já tinha... Era no Mirk. Então tu conseguia fazer scriptzinho pra fazer lá, pra fazer uma risada. Sabe? Com um script, por exemplo. E daí, então, eu me interessei por isso. E aí foi quando eu cheguei ali próximo dos meus 13 anos, se não me engano. Foi 13 anos, com certeza. Que eu queria fazer um curso de programação, que eu tinha me interessado pela área. E aí eu pedi pros meus pais, tem como pagar um curso pra mim? Na época, meus pais estavam em situação ruim, meu pai tinha acabado de perder o emprego. Minha mãe a gente sempre passa por períodos difíceis, né? Difícil faz parte da nossa vida e quanto mais a gente enfrenta, mais forte a gente fica, né? Até um ponto que eu falava muito com ele sobre isso, tipo, história de vida. Tipo, estudei escola pública minha vida inteira. Particular, eu estudei 2 anos. Foi a quinta e a sexta. Foi um período onde meu pai estava ganhando dinheiro legal, me botou no particular. Só que logo depois as coisas caíram bastante. Estudei municipal da 7ª e 8ª, estudei CIEP o terceiro ano inteiro. Do primeiro ao terceiro ano, né, no caso. Mas enfim, aí eles fizeram um sacrifício, eu pagar esse curso pra mim, na Microcamp, né? Isso de Web Developer, na época, eles chamavam. Web Developer Master, se não me engano, que era o nome do curso. Era os nomes dos cursos dessa época mesmo. E nesse curso eu aprendia ASP clássico, PHP, Fireworks, Flash, Photoshop, tudo que tinha envolvido com essa área de tecnologia, tanto na parte de web, de design, no caso, e de programação, tinha nesse curso. Era um curso de 3 anos. Eu comecei ele com 13, terminei ele com 16. E era muito novo. Bom. E na época, todo mundo falava pro meu pai não pagar, que ia ser um dinheiro muito alto, e que eu era muito novo, e que eu não entendia o que eu tava fazendo lá. Porque eu era muito novo para aquela época. Mas ele não tinha a dimensão que tu já tava por dentro do assunto. Antes de... já gostava daquilo. Meu pai sabia, porque eu sempre conversei com ele, bem francamente, com meus pais, na verdade. Com meu pai e com minha mãe. Então eles sempre souberam que é uma parada que eu sempre gostei. Todo mundo que me conhece sabe que é uma parada que eu tinha um certo talento, digamos assim. Eu tinha um certo entendimento desde muito novo. Mas, tipo assim, tinha pessoas que próximas a eles que, por exemplo, era analista de sistema já naquela época lá, em 2000 da vida, sei lá, 2003, por aí. Isso é muito complexo para uma criança, para um adolescente. Então, tipo, ele não vai gostar, é muito complexo pra ele estar fazendo isso agora, espera ficar um pouco mais velho pra ele pegar, ter noção se ele vai querer isso mesmo e tal. E eu insisti, falei, cara, pode pagar que eu vou fazer o curso. E meu curso era sábado,
de 5 às 8, todo sábado de 5 às 8. Tipo, meus amigos tudo indo pra matinê e eu tava indo pro curso. Indo pro Tá curso. ligado? E Isso é importante. Vai que depois eu vou voltar nessa tecla. E aí eu fui correndo atrás, estudei. Só que quando terminei o curso eu tinha 16 anos. Então não foi fácil arrumar um emprego com 16 anos, porque eu não tava estudando. 16 anos eu tava no segundo ano do segundo grau, se não me engano. E nessa época que você tinha 16, não tinha tão jovem aprendiz igual veio depois, né? Tinha, mas pra essa área da programação... Era pouco E projeto. até quando pegar estágio antigamente era mais complexo, porque Era. tinha mais negócio de faculdade, esperava ter, pelo menos estar fazendo faculdade. Né? Que nem hoje em dia na programação você consegue um emprego sem ter uma faculdade. Antigamente tinha mais essa demanda, principalmente a parte de estágio, de ter, principalmente estar cursando a faculdade. Eu estava no ensino médio ainda quando eu terminei o curso. Aí fiquei esses 2 anos aí, depois que eu terminei o curso, terminando a escola, entrei na faculdade, consegui fazer, na época, peguei o primeiro ano de Enem, né? Fiz o Enem, consegui uma bolsa na Veiga de Almeida. Na Veiga de Almeida. Informática, né? Ciência e computação. Ciência e computação. Show. Ciência e computação. Aí tive ajuda para pagar a faculdade na época, minha tia que tava pagando, minha tia tem uma condição boa, ela me ajudou a pagar a faculdade. Se quiser dela também, se não quiser também. Aí ela pagou esse início da minha faculdade, beleza. E aí eu comecei a estudar. E aí foi o meu primeiro emprego depois que eu entrei na faculdade foi numa área que tinha nada a ver com a minha, que é a programação. Eu fui entrar na área de design. A maioria das vezes é sempre assim, né, cara? A gente tipo, faz uma coisa, foca o primeiro emprego mesmo foi... Pra dentro de qualquer coisa. Foi uma empresa de ônibus. Eu era analista de GPS, que eles chamavam lá. Que basicamente eu ficava olhando 2 telas, vendo o caminho que os ônibus faziam de uma linha específica aqui do Rio de Janeiro e denunciando os erros que os motoristas faziam. Então, tipo, se o motorista saía de rota, eu tinha que avisar que ele saiu de rota. Então, meu trabalho era esse. Meu primeiro emprego. E eu arrumei esse primeiro emprego exclusivamente porque eu queria pagar minha faculdade. Tipo, meu salário na época era um salário mínimo, que na época acho que era R$768. E minha faculdade custava R$600. Então, eu aceitei o emprego para pagar a faculdade. Só que aí acabou depois de acontecer isso lá, que minha tia chegou ajudando. Isso pra caralho, filho. Aí acabei não precisando pagar. Mas enfim, o objetivo era pagar a faculdade quando eu aceitei esse emprego. Eu fiquei lá uns 8 meses, se eu não me engano, e aí eu fui trabalhar como designer. Fazer uma perguntinha. Ela pagava a sua faculdade, mas ela parou ou você mesmo que quis trabalhar para você mesmo pagar a sua faculdade? Não, então, quando eu passei, quando peguei a bolsa no Enem, eu já sabia qual era o valor da faculdade. Então, eu comecei a correr atrás de emprego e arrumei esse emprego. Eu sabia que ia pagar R$600, se não me engano, que era a mensalidade. Com a bolsa? Com a bolsa. Ah, então ela era mais cara. A Veiga de Almeida é uma das faculdades mais caras do Rio de Janeiro, particular. Entendi. E a ciência e computação dela era top 3 do Brasil na época que eu entrei lá. Então, por isso que quis muito entrar nela. Então, eu falei, vou correr atrás, eu quero entrar nessa faculdade. E... dane-se, tipo, a base familiar eu tinha, tipo... passar fome eu não ia passar, meus pais iam me dar comida, então, tipo, eu ia ter o dinheiro pra pagar a faculdade, pagar minha passagem de ônibus e comer. Aula máxima. Então, foi o que eu pensei na época. Eu tive a sorte de ter a situação da minha tia que acabou facilitando a minha vida. Então, o dinheiro que eu, teoricamente, ia pagar a faculdade, sobrou pra fazer outras coisas que eu quisesse fazer na minha vida, qualquer outra coisa. Mas não larguei o emprego, eu continuei trabalhando. Eu trabalhava e estudava. Então, tipo, eu morava em Vista Alegre, trabalhava no Engenho Novo, estudava na Tijuca. Isso logo quando começou. Que a minha Tijuca era na Veiga de Almeida lá. Uma rotinha maneira. Aí, quando eu troquei de emprego, eu vim trabalhar aqui. Exatamente aqui onde a gente tá, na Barra da Tijuca, na rua de trás aqui da Firme Dia.